Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, hoje, 13 de maio, nós celebramos a festa de São Roberto Bellarmino, o doutor da Igreja, e também a primeira aparição de Nossa Senhora do Rosário em Fátima. Foi num dia nessa data, meio-dia aproximadamente, que estavam os 3 meninos muito ajuizados, por sinal, muito piedosos, Francisco, Jacinta e Lúcia. Eles viram como que um relâmpago e uma senhora muito bela. Assim eles descrevem. Francisco via, mas não ouvia. E os outros viam e ouviam. Uma ouvia e não via. Bom, Francisco ouvia Nossa Senhora, via, mas não ouvia. E os outros, sim, tiveram a oportunidade de ver e ouvir a Santíssima Virgem. Nossa Senhora, a primeira coisa que ela diz para os 3 é para que eles não tenham medo. Ela diz o seguinte: não temais, eu sou do céu, não vos posso fazer mal. São 3 afirmações de uma mãe para com os seus. O mundo não vivia bons tempos, estava já ali a Primeira Guerra Mundial, depois veio a Segunda. Portugal estava estagnado no tempo, graças a Deus, e por isso ainda tinham muita piedade. Nós vamos ver esses 3 meninos rezar o terço antes do almoço. Isso não é... Em realidade é normal, mas não era comum ver um fervor desse. 3 crianças, 7, 10 anos, rezaram um terço sem estar vigiada por pai, por mãe, por adulto, saber que aquele momento era o momento de rezar. Estavam brincando, eram crianças, não eram que ficavam místicos, estáticos, não, eram crianças que chamamos normais, de brincar, de correr, de fazer as suas travessuras sadias. Mas quando eles olham aquela bela senhora, Nossa Senhora, ela vai mudar a vida deles. Não vão deixar de ser crianças. Jacinta era uma alma muito séria, ao mesmo tempo muito feliz, inclusive gostava de dançar. Não eram essas estupidezes de hoje, nem daquele então, hein? Eram coisas que poderiam dançar sem sair com a alma manchada. Tanto que numa dessas aparições, a maçonaria vai sequestrá-los e vai prendê-los e vai mentir. Vai separar os 3 e vai dizer, bom, que matou os 2 para um deles. E assim fará com os 3. E Jacinta lá chorando, ela vai pôr uma medalha de Nossa Senhora que ela tinha no pescoço na prisão, vai fazer os presos todos rezarem e ela vai dançar um pouquinho. Supostamente viria a sua morte, mas não veio. Sua morte virá algum tempo depois. Mas vamos ver crianças que a graça da aparição vai amadurecer sem tirar o ser criança de cada uma das 3. Mas o que acontece? Aonde vem essa segurança? Nossa Senhora diz, sou do céu, não temais, não vos posso fazer mal. Aí Lúcia, que conhecia muito bem o catecismo, ela não está preocupada de perguntar do anjo, de quem está... Nada, ela está preocupada com a sua salvação. E vai perguntar, eu vou para o céu? Nossa Senhora disse, sim, vai ficar um tempo na terra, mas vai para o céu. E Francisco? Ela está preocupada com a sua alma e com a dos seus parentes. Também, mas tem que rezar muitos terços. E Jacinta, sim, vai para o céu. Depois disso, a salvação dos mais distantes. E fulana, Maria das Neves, não era parente do padre. Se for, estamos em maus lençóis. Vai ficar no purgatório até o final dos tempos. Aí começa a perguntar de um e de outro se esse está no céu. E aí Nossa Senhora vai pedir o seguinte, que rezem o terço todos os dias. Eles já rezavam. E por que Nossa Senhora pede? Porque a partir de vê-la, dessa visão, eles vão rezar um terço diferente.
Eles não vão saudar Nossa Senhora, pela fé nós não vemos, hein? Mas às vezes as verdades de fé, por não meditarmos, estão muito distantes. E as verdades da nossa fé estão mais próximas de nós do que nós mesmos. A atmosfera sobrenatural atinge a essência da nossa alma e nós não percebemos. É muito interessante um dia, quando esperamos que a igreja volte ao normal, penso que todo sacerdote e todos os fiéis tinham que ver um exorcismo. Quem faz barulho, quem faz desaforo, quem é teimoso, rebelde, infeliz e maligno, o diabo, só se ouve a voz dele. E a voz da igreja, vai infeliz por quinto, não vou, nem ele quer estar no inferno. Quem é o seu nome? Não vou dizer, e todo aquele inferno até que ele se rende pelo poder de Deus, mas não ouvimos a voz da Santíssima Virgem, nem de Nosso Senhor, nem de santo nenhum, mas eles estão ali. Por quê? Pela fé nós temos certeza. E o diabo que não tem fé tem que fazer barulho e todo aquele escarcéu para certificarmos que ele está ali, porque ele não é onipresente. Não é. Ele não é onipotente. Ele pode estar em muitos lugares sem suar os chifres, porque é um anjo. Mas ele não pode estar em todos os lugares como Deus pode. Ele tem muito poder porque é um anjo, mas ele não é onipotente, só Deus é onipotente. Mas a onipotência, a onipresença de Deus, silenciosa, mas eficaz. E nós não percebemos isso. Porque é a nossa psicologia humana, nós conhecemos pelos sentidos. Vejo esse ambão, tem todo um procedimento aí no nosso intelecto, a ideia, o conceito de ambão, sei que todos os móveis desse tipo se chamam ambão. Partimos do sensível, do tangível, para o conhecimento intelectual. Mas o homem moderno se fez mais animal e não transcende ao espiritual. Não transcende. Nós acreditamos no que nós temos prova. Nós acreditamos no que a arqueologia tem que mostrar os fios de cabelo de Maria Madalena com DNA, senão não é ela não existiu. Assim que o homem moderno funciona. Mas Deus exige o que? A fé. E a fé não é uma ilusão, não é um dópio do povo, como dizia um homem muito infeliz. Não é. A fé é uma certeza de verdades que Deus ensinou e ele provou com a sua própria vida ao morrer no alto da cruz. E o que ele disse? Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Para Deus, todos os dias é cada um dos dias que nos toca viver, seja nossos ou os dos que nos sucederão. E a presença de Deus é silenciosa, hein? É hoje para destruir mais esta presença de fé real, as pessoas querem sentir. Aí vamos a esta animalidade. Então as pessoas querem sentir Deus, mas não querem viver a presença de Deus insensível. Não estou dizendo, por afirmar que é insensível, que às vezes nós não sintamos. A paz da consciência e a paz da alma é um carimbo certificado por Deus Nosso Senhor. Sim, mas vê, quem viu? Os 3 viram, os outros não viram. Quem viu Nosso Senhor? Os que viram com ele, alguns outros, e muito poucos dos videntes de verdade que viram Nosso Senhor uma aparição, e nós que não vimos, nós não temos menos méritos, porque exercemos mais a fé que ele disse que estaria conosco, está conosco, nós não vemos, mas temos a certeza, porque ele está conosco. E para confirmar mais a nossa certeza, ele envia Nossa Senhora do céu. Por isso, quando ela diz, eu sou do céu, para aquelas 3 almas que nunca tinham visto Nossa Senhora, eles têm certeza, porque ela é a mãe do céu, que está no céu, e que no céu em Deus vê e cuida de cada um de nós. Não vos posso fazer mal. Por quê? Porque do céu ninguém pode fazer mal. E eles conheciam o catecismo. Quem faz o mal? Os homens e o diabo. Deus não faz mal, os santos não fazem mal, os anjos de Deus não fazem mal. Perfeito. E aí não tenhais medo. O medo
é um alerta que estamos a fazer o mal, estamos num perigo, ou alguém nos fará mal e nos coloca nesse perigo. Então, diante da Mãe de Deus, nossa Mãe, nós não podemos ter medo. Ela não pode fazer mal, então o alerta está desativado. E a partir de então, eles vão abrir a sua alma, porque quem é do céu pode nos ajudar. Tinha muito a viver, seguramente. Tinha muitas pessoas por rezar, eles rezavam pelos seus vizinhos doentes, os que tinham morrido. Ver essa preocupação com Maria das Neves, porque ela é uma jovem que tinha morrido não há muito tempo, e nos seus terços rezavam, e estavam preocupados com aquela alma. E quem pode saber da salvação dessa alma? Quem está no céu. Vai perguntar para o pároco, nós não sabemos quem está no céu, quem está no inferno, não nos cabe saber. Mas os que estão no céu sabem quem lá estão e quem lá está no purgatório e está no inferno. Então, a partir disso, estimadas almas, nós vemos que Nossa Senhora em Fátima quer nos provar. E a última prova, hein? Porque Fátima é o último chamado. Que o homem moderno se distanciou da fé. Não existia Missa Nova, não existia Vaticano II, não existia essas mazelas na igreja. Não, o barco de São Pedro não havia sido aí saqueado pelos piratas. Não havia, mas os homens não estavam vendo bem a sua fé. As missas eram missas ouvidas, mas não inseridas na sua alma. As comunhões não eram comunhões devotas, os terços eram um atrás do outro, sem viver aquilo. Estamos falando com a Mãe do Céu. Se com a Mãe da Terra nós temos que ter respeito e reverência, quanto mais a do céu, mais se perdeu. E Nossa Senhora vai nos deixar claro. E Lourdes já tinha feito esse serviço. Enquanto Bernadette rezava suas Ave Marias, Nossa Senhora ia passando as continhas do seu terço. Em Fátima, ela vai aparecer com o terço em suas mãos imaculadas e vai insistir. Do 13 de maio a 13 de outubro, temos a mesma mensagem. Reze em terço todos os dias. Pois então, vidente não tem nenhum mérito em ver ou não ver. Nosso Senhor pediu a fé. Por isso nós temos que ter cuidado, hein? Tem gente que quer ver. Por quê? Quem quer ver é porque não crê. Como Tomé. Só creio se eu ver e tocar, só creio na Mãe de Deus se eu ver o seu véu, olhar o seu imaculado rosto. Falta de fé. Agora, aquele que reza sem ter visto, este tem não só a presença do sobrenatural, mas está blindado pelo sobrenatural. Aí eu volto ao exemplo que eles davam. O exorcismo é isso. O padre está lá, blindado pela igreja, reza o que tem que rezar e não faz nenhuma pergunta a mais, porque não pode. O diabo faz barulho, mas de trás e sobre o sacerdote, a milícia inteira do céu está silenciosa. E o diabo infeliz sente a presença de Deus e recua. Como um cachorro chutado, sai urinando de medo. Mas por quê? Pela presença de Deus. Não é mérito nem do padre e de ninguém. Somente da onipotência de Deus. Como que o homem moderno poderia ter vivido dias melhores e não viveu? E esta ruína que nós vivemos na sociedade é justamente por isso. Nós tínhamos santos e homens, papas gloriosos, sábios, de vida reta, bispos também, grandes pastores, eclesiásticos, homens sacrificados, e os leigos também tinham seus quilates e muito de alto valor, mas nós deixamos de viver da atmosfera do céu nessa terra, que é viver a fé, a oração, a penitência, e quisemos conciliar, eles quiseram uma igreja light com um mundo totalmente perverso. E Deus, nosso Senhor, diz, quem não está comigo, está contra mim. Quem não ajunta comigo, espalha. E aí Nossa Senhora vem dar o último aviso. Aperte na mão do meu filho, senão os senhores vão... Nossa Senhora não diria essa palavra, mas danou-se. Não existe outra. É condenação, sim. Por isso ela vai pedir o quê? Reze pelos pecadores. Reze um terço. Um terço não custa muitos minutos de um dia. Nós podemos repartir as dezenas e podemos rezar de qualquer... Olha,
de joelho, em pé, andando, prostrado em cima de uma cama, podemos mentalmente, vocalmente, não rezar o terço. E com estas simples práticas, nós podemos aí viver novamente a atmosfera do sobrenatural. Porque missa, difícil. Sacerdote, escasso. A pregação da verdade, quase extinta. Quase. Mas um terço está na cabeceira de uma cama, pendurado numa imagem, no retrovisor de um carro ou no bolso de alguém. Nós temos um terço ao nosso alcance. Sempre teremos. Sempre. Então será ele, essa devoção, que fará com que, mesmo vivendo ares pestíferos de ateísmo, de apostasia, de indiferença religiosa, será como que aquele balão, botijão de oxigênio para fazer com que respiremos as coisas do céu. Então, queridas almas, em uma das aparições privadas, bem privadas, mais privadas do que as que estamos comemorando hoje, Nosso Senhor disse para a irmã Lúcia: ninguém obedeceu a minha mãe Fátima. Ninguém é ninguém. Para Deus sabe usar muito bem as palavras. Porque ninguém rezou o terço. Nosso Senhor disse: o bom não ficou melhor, o frio não saiu da sua frivolidade, o tíbio não saiu da sua tibieza, o mal não ficou menos ruim. Não, ficaram todos iguais. Por quê? Porque não obedeceram. O que Nossa Senhora pede? Oração. Um homem nunca estará tão desgraçado que não possa rezar. Nunca. Nunca. Então nós podemos e devemos rezar, e de preferência um terço, pelo menos todos os dias. Outra coisa que Nossa Senhora pediu: penitência. Jacinta, Francisco, Lúcia, sabendo deste pedido, amarraram uma corda na cintura, muito ajustada, que inclusive feria. Estou falando de crianças, hein? E dormiam pela força da corda, perdiam suas noites de sono, e Nossa Senhora mudou as marchas dos três, hein? E o que Nossa Senhora fez? Disse: olha, Deus está muito contente com a penitência suas penitências, mas não quer que durmam com a corda. As crianças tinham que dormir. Então, olha só a generosidade dos três. E hoje em dia, o homem moderno, robusto, sadio, corado, não pode, uma sexta-feira, apelam a bula do século passado para comer carne. Que vergonha isso! Será que a gente não pode deixar de comer carne um dia da semana? Eu tenho que apelar a bula que nem existe mais, hein? Isso é ser um mafioso com Deus. Querer enganar a sua própria alma e querer enganar a igreja. Nós estamos na borda do inferno. E o que é não comer carne numa sexta-feira? Ninguém vai morrer de anemia, não somos leões. E se fôssemos, não morreríamos um dia sem devorar um boi. O homem moderno não consegue observar as têmporas. São 3 dias, a cada 4, temos 4 estações do ano, das quais 3 dias fazendo penitência. 3 dias. Apelam também a uma bula que não existe mais, porque o homem moderno vai morrer. Nós temos crianças do século XX com corda na cintura, lançavam seu lanchinho, dava para alguém, não comiam. O sol de Fátima não é o nosso Nordeste, rachando o quengo. Jacinta morrendo de dor de cabeça, mas era uma criança que tinha visto Nossa Senhora e entendeu o que é penitência. Entendeu o que é o céu, entendeu o que é o inferno, entendeu o que é o purgatório. Tenho que evitar que almas caiam no inferno, porque no inferno não tem remissão. Penitência. Tenho que tirar as almas do purgatório. Penitência. Tenho que ir para o céu. Penitência. A única escada que leva o pecador a Deus. E aí o homem moderno de 20, 30, 40, 50, 60 anos, desculpa. Nós temos 1000 vitaminas, todas em um comprimidinho. Nós temos 1000 recursos para nunca estar anêmicos, a alimentação variada, mil coisas. Mas 3 dias definhará. Um dia na semana vai morrer de anemia. Como que o homem moderno se fez ridículo? E Nossa Senhora disse o quê? Penitência. E o anjo antes havia dito para fazer penitência.
e ninguém ouviu Nossa Senhora. Depois vão mitigar todas as observâncias eclesiásticas, a boa vontade dos mortais vai ficar tão frouxa que não vão querer fazer nada de penitência e qualquer incômodo. O mundo moderno vai colocar um remédio para o calor ar-condicionado, não estou criticando, mas às vezes faz bem, para as dores 1000 comprimidinhos da farmácia, paliativos, para todos os incômodos temos tecidos variados que nos mimam e acariciam para nos sentir o menor incômodo. E quando que faremos penitência? Se tudo que nos incomoda tem remédio, menos a verdade que temos que ir para um céu e evitar o inferno. Isso não nos preocupa. Também colocar um remedinho falso. Deus é misericordioso, é verdade, mas aí é tão misericordioso que o inferno existe. E isso é mentira. A mentira virou o conforto das consciências laxas, inclusive dentro de eclesiásticos, e aí está trilhado o caminho do inferno todo com tapetes e todas as comunidades que se pode fazer. Por quê? Porque ninguém obedeceu Nossa Senhora em Fátima. Aí nós vamos ter a Segunda Guerra Mundial, que foi do terror. Nós vamos ter depois o Concílio Vaticano II, que foi a pior desgraça na face da Terra. E nós vamos ter hoje o quê? As pessoas totalmente insensíveis ao inferno por evitar, ao céu por ganhar, a tal pessoa que está indo um pouquinho dos infernos, outro que sabe Deus para onde vai. E por quê? Esqueceram dessa atmosfera sobrenatural que nós não podemos viver sem ela. Viver para Deus sem ela é impossível. Então, queridas almas, vamos rezar. Reze um terço, pelo menos um terço. Quando ela disse o seu nome, em 13 de outubro, ela disse, eu sou a Senhora do Rosário. Mas quando ela pediu do 6 de maio, 13 de maio ao 13 de outubro, reze um terço. Pelo menos um terço nós podemos rezar. E Nossa Senhora também disse, irmã Lúcia vai dizer, que Nossa Senhora havia afirmado que o seu coração imaculado, a devoção ao seu coração imaculado e o Santo Terço, o Santo Rosário, tem uma eficácia maior para os dias de hoje. Então não tem problema social, econômico, pessoal, da alma, dificuldade contra a virtude, não tem nada que o Rosário não possa resolver, o terço. Então nós temos que nos lembrar que quando estamos a desfiar nosso terço, nós estamos em uma direta conexão com o coração daquela que nos ama, que há um pouco mais de 100 anos desceu do céu para nos alertar. E Nossa Senhora não falou com o homem de 1917, ela falou como moderno. O homem moderno tem a alerta de Fátima, e é o século que nos toca viver. Somos dessa geração dos homens modernos. Dos homens modernos que não conseguem fazer penitência. Dos homens modernos que não conseguem rezar. Mas para o mundo, olha só um celular, quanto tempo vampiriza a alma de alguém? Para viver a vaidade e a moda, quanta penitência fazem para entrar dentro do vestido X e da calça tal? As calças são tão apertadas hoje nos homens que a penitência é vesti-las, hein? Mais justas do que uma luva. E os incômodos físicos dessa estupidez e afetação total. Mas para Deus não podemos sentir um espinho, mas para o diabo podemos nos lançar num emaranhado de pedras e abrolhos. Então, queridas almas, o homem moderno pode e deve. E com Nossa Senhora nós conseguimos exorcizar esse espírito medíocre e de derrota que colocou em nós, porque sem a oração, sem a devoção a Nossa Senhora, ficamos todos esmagados pelo século. E com algo tão simples que é um terço, nós podemos resolver tudo. A igreja não estaria em crise se rezássemos um terço todos os dias, todos batizados. O mundo não seria tão infernal como tem sido se houvessem almas que rezassem um terço. E crianças que rezem um terço. Homens, velhos, mulheres, os que trabalham, os que não trabalham, os doentes e os sadios, todos podemos rezar. Se tivesse um exército que rezasse o terço, o diabo já estaria com seus chifres estraçalhados. Não teria a quem ferir mais. Então, queridas almas, já que a desobediência a Fátima levou à desgraça do mundo moderno, a obediência a Nossa Senhora do Rosário em Fátima levará à salvação.
sempre, das almas, das nossas famílias, das nossas crianças, do clero e de todos aqueles que temem a Deus. Então, obedeçamos Nossa Senhora. Não pediu muitas coisas, pediu coisas que a igreja sempre mandou, mas que fizéssemos com um pouco mais de generosidade e com essa visão sobrenatural. Eu não vejo um dia de jejum, o que aconteceu? Eu não vi, mas o diabo foi atingido. Um terço rezado, a tal pessoa não mudou. Aos meus olhos não, mas será que no coração dela não mudou? Nunca nada feito por Deus fica sem efeito. Nunca. E não será o terço que Deus blindou com onipotência de graça, não será o coração imaculado de Maria, que é o refúgio seguro, que o diabo não pode de lá nos tirar, que vamos agora achar que não tem eficácia. Então, a devoção ao coração imaculado de Maria, refúgio, ela disse, o refúgio seguro que vos levará a Deus. Então, de manhã, com o espírito de fé, ingressar no coração de Maria. Trabalhe dentro do coração de Maria, reze dentro do coração de Maria, descanse à noite no coração de Maria. Os nossos problemas no coração de Maria, Nossa Senhora tem mais preocupação com as nossas preocupações do que nós mesmos. Ela quer resolver tudo. Então, assim, e com o nosso terço que vai nos conectando cada vez mais profundamente ao coração de Maria Santíssima, nós temos a solução pendurada no retrovisor, na cabeceira da cama, ou numa imagem, ou no bolso, com algo de piedade. Com o terço nós podemos salvar, resolver todos os problemas. Então obedeçamos Nossa Senhora em Fátima, rezemos e façamos a penitência, e Deus nos dará força para viver ou merecer dias melhores do que os que temos vivido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.